Fala, povo de Deus, primeiro dia da nossa série A Vida de Davi, 2 Samuel. Amém? Hoje nós damos início no capítulo 1, encerramos recentemente o livro de 1 Samuel e agora iniciamos o 2 Samuel. Por que se chama A Vida de Davi? Porque todos os capítulos vão ter Davi ali nos ensinando alguma coisa, o que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir, e nós vamos poder estudar um pouquinho mais da história desse homem, tá bem? Então no capítulo 1, obviamente é a continuação do capítulo de número 31 de 1 Samuel. O que aconteceu no nosso último capítulo? Saul morreu. Então qual é o contexto do nosso primeiro capítulo agora? A morte de Saul, certo? E a morte de Saul vai ser anunciada para Davi. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O inimigo de Davi morreu. Aquele que perseguia Davi morreu. Aquele que queria a morte de Davi morreu. Aquele que era o rei e estava, entre aspas, impedindo Davi de subir ao trono, morreu. O que muitos ficariam nessa situação? Felizes. Mas Davi não. Davi não se alegra com a morte de Saul. Por quê? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz Ezequiel 33:11. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos, se voltem e vivam, e voltem-se para os meus caminhos. Então, o coração de Deus não se alegra na morte do ímpio. O coração de Deus deseja que o ímpio se desvie dos seus caminhos e se volte para o caminho do Senhor, para que seja salvo. Porque quando o ímpio morre, ele não vai ao céu. E Saul era ímpio? Nós já falamos disso lá na série de 1 Samuel. Amém? Qualquer coisa, volta lá e dá uma assistida, tá bom? Davi é um homem segundo o coração de Deus e por isso ele não se alegra com a morte de um ímpio. Olha o que ele declara no versículo 20. Não contem isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultem as filhas dos incircuncisos. Gade, Ascalon, território dos filisteus, território dos inimigos do povo de Israel. Davi está falando, não conta isso lá, porque eu não quero que os meus inimigos se alegrem com a morte de Saul. Saul era inimigo de Davi, mas ele não quer fazer festa em cima da morte do seu inimigo, porque o seu inimigo era ímpio, e um homem de Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Então, o que nós aprendemos aqui no capítulo 1, que vai ser bem rápido hoje? Você, filho de Deus, você, filha de Deus, você não pode se alegrar com o fracasso, com a derrota, com a morte de alguém que não serve a Deus. Você não pode se alegrar com isso. Tem gente que se alegra, bem feito, eu falei, merecido. Não obedece a Deus, não busca o Senhor, se desviou, bem feito, e vai piorar. Tem gente que é assim. Falta de misericórdia. Mas a Bíblia diz que com a medida com que vocês medirem, tem uma régua aqui, com a medida que vocês medirem, assim vocês serão medidos. Do jeito que você critica os outros, assim você será criticado. Do jeito que você aponta o dedo para os outros, assim apontarão o dedo para você. A sua vida é um reflexo da forma como você trata os outros. Já pensou nisso? Sua vida está ruim? Talvez é porque você está tratando os outros como não deveria. Então, se você ficar medindo muitos outros, o justo juiz também te medirá. E aí? Você vai passar no crivo de Deus, na balança de Deus, na medida de Deus, na régua dos outros? Davi era homem segundo o coração de Deus e por isso ele não se alegrava com a morte de um ímpio.
E se você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você também não pode se alegrar com a morte de alguém que não conhece a Deus, por mais que essa pessoa queria a sua morte, tá bem? Você precisa orar e ansiar para que essa pessoa se arrependa, se converta, se volte para Jesus, e aí sim, Jesus o recolhe para ele ir para a glória, tá bom? Aprenda isso com a vida de Davi. Ele não se alegrava com a morte de Saul. Isso fala muito sobre Davi, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no coração, te espero aqui amanhã, no capítulo 2.